sou Márcia Costa, no Espaço Feminino dessa segunda-feira. O nosso tema é o crescimento da nossa fé. E nós vamos meditar já já na suficiência de Jesus. Antes, porém, já que a gente está nesse caminho de crescer em fé, eu quero sugerir para você uma grande leitura. Dá uma olhada. Como atrair o favor e a bênção de Deus? A honra tem o poder de intensificar sua vida. Em A Recompensa da Honra, o autor de best-sellers, John Bevere, revela o poder e a verdade de um princípio geralmente negligenciado, a lei espiritual da honra. Se compreender o papel vital desta virtude, você atrairá bênçãos sobre sua vida, hoje e também para a eternidade. Boa leitura! Então, vamos agora abrir a nossa Bíblia. E eu quero que você seja assim estimulada a poder ler a sua Bíblia. E eu quero muito que você leia essa passagem as passagens que nós vamos estar aqui pensando, meditando. O livro de Colossenses, a carta que Paulo escreve aos cristãos que estavam em Colosso, é assim muito importante. E também o livro de Filipenses. Hoje, pela manhã, eu li bem rapidinho, quer dizer, meditando devagarzinho, mas o livro de Colossenses é tão pequenininho que você consegue encerrar o livro rapidamente. Então, eu assim estava e estou me alimentando dessa suficiência de Jesus. Jesus é suficiente. E nós lemos isso quando Davi escreve no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. De nada mais precisamos quando entendemos Jesus como aquele que nos guia, como aquele que dele podemos nos suprir, podemos nos abastecer. Minha querida, por mais que você deseje ser amada nessa terra, ninguém te amará com tanta suficiência como nosso Deus. Por mais que você queira que alguém te aprecie, que alguém te honre, que alguém tenha por você a maior das considerações, só em Jesus você receberá o amor completo, o perdão completo, a apreciação completa, porque Ele é suficiente. As pessoas, elas são muito limitadas e às vezes nós queremos nos completar em coisas, nos realizar em títulos, nas profissões, e a gente acaba vendo que tudo isso é muito raso. Às vezes a gente acha que vai ser tudo para a gente ter uma família, ter um casamento, e mais tarde a gente percebe que ainda falta. Depois você acha que é preciso ter uma carreira, mais tarde você vê claramente que ainda falta. Depois você acha que precisa de bens, mais tarde percebe que os bens não são suficientes e que está faltando algo. Mas em Cristo você tem todo o suprir, você tem toda a plenitude, você tem a completude, porque em Jesus há tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos. E eu quero estar com você meditando nesse Jesus que é suficiente, que é tudo. E quando nós achamos que precisamos muito de outras coisas, nós sentimos aquela angústia da falta, porque tudo nessa terra parece não completar a gente, parece trazer essa angústia de que está sempre faltando alguma coisa. E a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa que às vezes nem sabemos do que é. A televisão propõe para você que você precisa muito e cria em você um desejo de ter alguma coisa. E aquele desejo, ele é insuficiente. Ele em algum momento vai se apresentar muito superficial. Aquele desejo criado, que nem era teu realmente, você percebe que perdi aquela coisa, aquele ânimo por aquilo, perdi o interesse por aquilo, porque não cumpriu uma suficiência. Mas Jesus é suficiente. E nele você se abastece, nele você se alimenta, nele você se fortalece, nele você tem o real
e o total e o completo amor. Às vezes a gente quer tanto que o marido nos ame, mais que tudo, mas todo o amor que esse marido tiver não será o suficiente como o amor de Deus por você. Eu não estou aqui dizendo que você não deva estar aí cultivando o amor das pessoas, se alimentando também do amor que há no coração das pessoas, dos familiares. Eu estou aqui só dando ênfase que em algum momento as pessoas, por mais que te amem, por mais que zelem por você, elas vão falhar. Mas Jesus, por ser suficiente, não falha. Ele não falha nunca com a gente. E é isso que eu quero que você hoje coloque o teu olhar nesse Deus, em Jesus, que é tudo o que você precisa. Em Colossenses, no capítulo 1, os versículos 15 ao versículo 17, queria que você abrisse, se você quiser, a sua Bíblia, e diz ali no texto que Paulo escreve aos Colossenses, porque essa igreja que estava ali em Colossos era uma igreja que estava assim, entrando num conflito muito grande, porque estava achando que deveria ali ainda cultuar ritos da religião judaica, junto com os gnósticos também. Eles estavam confusos porque não estavam entendendo que em Jesus havia toda a suficiência que eles precisavam. E Paulo decide escrever para essa igreja, para poder esclarecer a essa igreja que, gente, olha só, esses rituais da religião judaica e esses conceitos, essas filosofias gnósticas, elas não são capazes de trazer para vocês a verdade que só há em Jesus. E Paulo começa a chamar a atenção dessa igreja, e eu queria também aqui usar o apóstolo Paulo para fazer a gente olhar para Jesus e ver assim, tu és suficiente para mim. Paulo diz assim, Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 17, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em tudo que nós queiramos considerar como importante, em Jesus nós vamos ver que nele há toda a importância. Ele foi o primeiro a inaugurar nessa nova aliança a nossa nova criação. Por isso é que ele é chamado aqui de primogênito sobre toda a criação. Foi ele que, através dele e do que Jesus fez, que hoje você vive a nova criatura cheia da vida do próprio Deus. E sabe essa suficiência de Jesus, por que ele é assim, essa imagem do Deus invisível, nele tudo foi criado, por que ele, soberanias, potestades, poderes, autoridades, tudo converge nele, por que é tão grande Jesus colocado dessa forma? Para você ver o primeiro momento da nossa reflexão. Deus não preparou para você, para nós, o que restava. Deus preparou para você o melhor. Eu acho isso maravilhoso de você se apropriar dessa verdade. Deus preparou tudo que havia de melhor, não o que restava. Jesus não é o que sobrou no céu. Jesus não foi aquela história, deixa eu ver, unido, unité. Será que eu escolho aquele anjo ali? Será que eu escolho aquele... Não. Deus escolheu Jesus, o seu Filho único. E ele decidiu dar a nós esse Filho, porque ele queria que para você fosse dado o melhor. Para mim fosse dado o melhor. Isso você tem que estar o tempo todo entendendo isso, se dando conta disso. Peraí, eu tenho hoje o melhor de Deus, que é Jesus para mim. E esse melhor é tudo, é o suficiente. E em Colossenses, no capítulo 1 ainda, os versículos 19 e 22, Paulo fala o seguinte, que foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude.
Sabe o que significa essa plenitude? Significa que em Jesus habitou a natureza completa de Deus. E no versículo 22 de Colossenses capítulo 1, Paulo diz assim: mas agora ele, Jesus, os reconciliou, ele, Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Jesus nos reconciliou porque morreu por nós, estávamos longe de Deus, Jesus foi e nos reconciliou com Deus, morrendo por nós, e mediante essa morte nos apresentou diante de Deus essa nova vida. Agora nós somos santos, inculpáveis, livres de toda acusação. E por que Deus agiria assim? Por que Deus deu Jesus para ser para a gente o suficiente? A resposta está no segundo momento da nossa reflexão, que é exatamente que Deus, ele deu Jesus, porque a natureza de Jesus é a natureza que nós precisamos para nos completar, porque é uma natureza vitoriosa. Olha só, tudo isso, você não fica preocupada em achar que está confuso, não estou entendendo, não. Você está sendo colocado no teu espírito, essa palavra, que vai ser revelada e você vai estar assimilando isso numa outra dimensão, num outro patamar. Você vai estar recebendo isso no seu espírito como revelação. Isso vai fazer diferença dentro de você, na sua forma de ver a vida. Deus nos deu Jesus e a sua natureza vitoriosa, porque Ele sabia que essa natureza dele em nós faria com que eu e você não vivêssemos nessa vida como pessoas frustradas, pessoas inacabadas, pessoas mal resolvidas. A suficiência de Jesus e a vida, essa vida de Jesus, que Ele recebeu de Deus para dar a você e a mim, essa vida vitoriosa, essa natureza vitoriosa, ela habita em você. Deus não preparou para você uma vida miserável, uma vida de frustração, uma vida de eterno mau humor, porque você está o tempo todo insatisfeita. Não, Deus, Ele através de Jesus deu a você uma vida vitoriosa. E que vida vitoriosa é essa? A natureza dele. Olha só o texto que está aí no seu vídeo de Filipenses no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 4 e até o versículo 9. Embora, Paulo falando dele mesmo, eu mesmo tivesse razões para ter muita confiança em tudo que eu consegui, em todos os meus títulos. Aí Paulo continua: se alguém pensa que tem razões para confiar na sua própria condição, no seu próprio talento, nos seus próprios títulos, em tudo nos seus bens, em tudo que conquistou, Paulo diz, eu ainda mais. Aí ele começa a falar sobre ele mesmo, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Aí Paulo começa a mostrar para essa igreja que estava em Filipos, ele começa a mostrar o seguinte, olha só, mas tudo isso que eu achava suficiente, tudo isso que eu batalhei que só para ter, Paulo diz no versículo 7 de Filipenses capítulo 3, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Esterco é esterco mesmo, viu? É dejeto. E ele considerou tudo aquilo que aqui na terra muita gente corre atrás, porque acredita que isso é a sua suficiência.
Nossa, Paulo, você vai perder esse título da tribo de Benjamim? Todo mundo quer esse título. Nossa, você vai perder essa possibilidade de, quanto à lei, ser muito zeloso. Nossa, Paulo, não faz isso. Todo mundo está correndo atrás disso e você está considerando como o quê? Como esterco? Pois é, Paulo percebeu que toda essa fama dos homens, todos esses títulos que os homens tanto querem, ele considerou como nada. Nada, não é nada. Sabe por quê? Porque o que eu quero é poder ganhar Cristo. Ele sim é a minha suficiência. Ele é muito maior do que um título. Ele é muito maior do que qualquer honra ou reconhecimento humano que passa. Um dia desse, você está super aplaudido, sentando na janela do ônibus e mal entrou, já está na janela, como diz o povo. Está todo alegre, se sentindo, se achando. E daqui a pouquinho, no momento seguinte, é esquecido, é deixado de lado. Porque a insatisfação das pessoas quer estar o tempo todo correndo atrás do novo, do novo, do novo, do novo, do novo, do novo, do novo. Um título que antes foi muito importante, hoje não significa mais nada. E o que é importante? As pessoas correm atrás o tempo todo de algo que seja para elas suficiente. E o foco está aqui em Cristo. Minha querida, coloque os teus olhos na palavra do Pai. Paulo entendeu que Jesus era maior que tudo e que as pessoas consideravam que tudo, aquele tudo que as pessoas consideravam importante, passava. Mas Paulo decidiu olhar e ver em Jesus que Jesus não passaria. Porque o próprio autor do livro de Hebreus diz o seguinte: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo que nós temos em Cristo não vai passar. O sucesso na carreira passa, a fama se esgota, as pessoas mudam de ideia e você um dia que foi querido não é mais. Mas Jesus não é assim, nosso Deus não é assim. Quando Ele decidiu te amar, Ele decidiu te amar e ponto final. Você merecendo ou não merecendo, porque o amor dele por você é incondicional. O amor que as pessoas sentem muitas vezes pela gente é o amor condicionado. É aquele amor, não, eu só vou amar o fulano se ele responder me tratando assim, assim, assim. É um amor insuficiente. O amor que Deus tem por você, ele é tudo. Ele é aquele que ultrapassa suas falhas, porque Ele te ama e te ama e te ama, e o amor dele te abraça, e o amor dele é aquele que você precisa, porque supre você em todas as áreas. O perdão de Deus para você é suficiente, porque é aquele que lança fora a sua dívida, é aquele que demarcou para você uma nova posição, porque a dívida foi cancelada. Isso você lê na carta que Paulo escreve. Ele coloca, olha, antes nós éramos devedores, mas Ele levou a nossa dívida, porque Ele é o suficiente. As pessoas perdoam a gente em partes. Jesus perdoa você completamente. As pessoas perdoam você assim, olha, eu vou ver se você merece meu perdão. Se merecer, talvez eu te perdoe. Jesus não é assim. Ele decide te perdoar e te diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Ele é suficiente. No que confere a suficiência, não é no sentido de ser escasso, de ser altamente assim, ó, é só esse tantinho aqui, tá? Mais que isso não. Não, ele é aquele que te abastece completamente, generosamente de todo o perdão que você precisa, de todo o amor que você precisa, de todo o reconhecimento que você precisa. Você que quer ser reconhecida dentro da igreja e às vezes acha que o que te fará reconhecida é o tanto que você trabalha. E sabe, independente de que você trabalhe tanto na igreja, deixa eu lhe dizer uma coisa, não estou querendo te desestimular a não trabalhar. Vá, trabalhe, flua mesmo. Eu só estou querendo que você coloque os teus olhos no seguinte,
Porque o teu Deus não te reconhece pelo tanto que você faz. O teu Deus te reconhece por conta da natureza que Ele colocou, que é dele, em você. Ele diz, você é minha filha, a minha vida está dentro de você, porque você crê em mim. Não é o tanto que você trabalha para mim que te faz reconhecida. É a natureza dele em você que faz você ser reconhecida como filha. Isso é que é o mais importante. Isso aqui não vai passar. Por que eu digo isso? Porque aí no dia que você, por algum momento, não puder fazer alguma coisa porque está diante de alguma debilidade, diante de alguma enfermidade, então quer dizer que Deus vai deixar de te amar porque você não vai poder fazer algo? Não. Ele não te considera, Ele não te tem por filha, amada, querida, pelo tanto de coisa que você faz. Porque Ele próprio já é suficiente. Ele próprio já é suficiente. Quando Ele fala da fidelidade dEle, Ele diz assim, Paulo, quando escreve a Timóteo, falando sobre a fidelidade de Deus, ele diz assim, por mais que sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar-se. Quando lá em Isaías nós lemos sobre o perdão de Deus, ele diz assim, eu perdoo os teus pecados, não me lembro mais dele por amor a mim. Porque Ele e o que Ele tem é o suficiente. Sabe o que eu acho lindo? No primeiro livro da Bíblia fala sobre Deus criando o mundo. E quando Deus cria o mundo, Ele ordena, né? Haja luz. No original, sabe o que está no texto quando diz haja luz? No original, o haja luz é assim, luz que há em mim, haja. Deus falando, haja luz, mas no original é luz, Deus fala assim, luz que há em mim, haja. Ou seja, eu sou o suficiente, então exista. A luz que há em mim, exista. Você tem um Deus que colocou em você a vida dele, que é plena, que é suficiente. Sabe o que você precisa? Você precisa estar se dando conta dessa vida grandiosa, que Paulo, inclusive, quando escreve aqui aos Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele fala, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Você tem um tesouro dentro de você que é a natureza do próprio Deus. E essa natureza do próprio Deus, Pedro, quando escreve a sua segunda carta, no capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, ele diz para a gente uma coisa muito preciosa, que eu quero que você anote aí, 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. A palavra piedade aqui quer dizer caráter. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Você tem dentro de você o tesouro que essa palavra aqui está dizendo, a natureza divina, que define o teu desejo. Lembra, o cachorro tem a natureza canina. E qual é o desejo do cachorro? É ser cachorro. Comer aquelas comidas ali de cachorro. A natureza define para o animal o desejo dele, o desejo irracional dele. A tua natureza, que é a natureza do próprio Deus, define também o teu desejo. O teu desejo, ele é estar o tempo todo em sintonia com o tudo, com a tua suficiência que é Jesus. Jesus é a tua suficiência. Então, para de correr atrás daquilo que vai passar. Para de correr atrás de coisas que não valem a pena. Para de correr atrás, sabe, do que não é prioridade. Para de correr atrás
e pare de perder tempo na sua vida. Vamos decidir. Jesus é a minha suficiência. E com isso, eu vou parar de perder meu tempo com bobagem. Eu vou parar de perder meu tempo com aquilo que não vai fazer a diferença para a minha eternidade. Eu vou parar de ficar aqui com essa mesquinharia, com essa briguinha, com essa bobagem. Eu vou estar olhando para Jesus, para aquele que é suficiente. Se o meu amigo errou, poxa, ele não foi suficiente, mas o meu Deus é suficiente. Se esse emprego falha, tá desanimador, mas eu sei que Jesus é o meu suficiente. Se essa situação que você está vivendo está complicada, está desestimulante, porque não é suficiente, Jesus é o teu suficiente. Pare de perder seu tempo focando naquilo que não é suficiente para você, quando Deus tem tudo para você. Tem tudo que você precisa para estar uma pessoa mais animada, para estar uma pessoa mais bem resolvida, não mal-humorada, não mais frustrada. Vamos orar? E é o mesmo texto do nosso Felicidades. Está aí no vídeo. Essa é a nossa confiança. É nisso aí que nós colocamos a nossa confiança. E nós temos essa confiança diante de Deus por conta de Jesus. Não que a gente possa reivindicar qualquer coisa, porque a gente acha que tem mérito ou conquista, porque tudo isso, todos esses méritos vão passar. A capacidade que a gente tem de se suprir, de se manter no foco, ela vem de Deus. E nós acreditamos nisso, Jesus. Nós te agradecemos porque hoje a gente acordou mais uma vez para perceber que Tu é tudo que a gente precisa. Tu é tudo. É por conta disso, de sabermos que Tu é tudo, que a gente agora vai fazer escolhas certas, Pai. Porque o Senhor é aquele que nos supre nos mínimos detalhes, aos maiores detalhes. Tu és aquele que vai nos abastecer e a gente vai viver uma vida mais serena, mais equilibrada. Tu és aquele que nós vamos recorrer, porque a Tua natureza em nós define o nosso desejo. Às vezes a gente está desejando aquilo que é errado, aquilo que é raso, que não vai realmente nos completar, mas hoje a gente percebe que a Tua natureza vai ajustar os nossos desejos, vai fazer a gente desejar certo, Deus. E nós te agradecemos. Tu és maravilhoso e a Tua palavra vai orientar, vai libertar, vai guiar a minha amiga para ela estar o tempo todo atenta a Ti. Nossa suficiência, nossa razão, nosso motivo. Jesus, nosso tudo. Graças te damos.